A Bíblia nos fala de uma cidade que vai cair nos últimos dias. Essa cidade é a cidade onde o anticristo terá um grande poder durante um tempo. Mas essa cidade, ela vai cair. E hoje nós vamos ver quem é essa cidade que cai, como ela surgiu, porque essa cidade, o Senhor a coloca desde o início até o fim, como o Senhor vai falando dessa cidade, descrevendo essa cidade, nos mostrando essa cidade, para que nós não nos percamos no caminho, porque ao final dos tempos nós saberemos qual é a cidade que vai cair por último no império do anti-Messias. Vamos então ao vídeo. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu, para falarmos mais um assunto, né? No último assunto, penúltimo assunto, falamos da primeira cidade que cai, a cidade que cai na mão do anticristo. Agora nós vamos falar da última cidade. O que vai acontecer então nessa cidade? E para falarmos dessa cidade, nós precisamos ir às Escrituras. E assim diz: E o outro anjo, e dizendo com grande voz, temei a Deus e dai glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aqueles que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, muitas pessoas falam muitas coisas assim da Babilônia. Eu já ouvi falar que a Babilônia é Roma, eu já ouvi falar que a Babilônia é Israel. Então, nós vamos ver que as pessoas, às vezes, não conseguem identificar a Babilônia. Mas, como eu sempre digo aqui, o Senhor deixa uma cartilha para que possamos seguir. Para você identificar quem é a Babilônia nos últimos dias, você precisa retornar ao início das Escrituras, aos profetas, que lá vai estar dizendo quem é a Babilônia. E você, conhecendo a Babilônia, você saberá a cidade que vai ser destruída nos últimos dias. Então, a Babilônia ela existe há 2.300 anos antes de Cristo. Já existia a Babilônia com sua história. Então, quando se fala a Babilônia, eu preciso entender que Babilônia que existia. Então, eu preciso voltar a 2.300 anos antes de Cristo para entender Babilônia, para eu poder chegar em Apocalipse. E quando eu falo sobre a Babilônia, eu vou lembrar mais uma vez do profeta Jeremias, que vai profetizar que o povo fosse para o cativeiro e ficasse na Babilônia. A Babilônia, então, seria o lugar mais seguro para os judeus. E aí a gente fica assim, isso é tão contraditório, mas aí a história mostra que aquelas pessoas que foram para a Babilônia preservaram as suas vidas. Aqueles que fugiram, foram para o Egito, uns foram perseguidos pelos sodomitas no caminho, saqueados, perderam as suas vidas. Então a gente sempre diz que seguir a instrução do mestre é a melhor coisa a se fazer em qualquer circunstância. E a gente vê que uma profecia, ela vai acontecer de maneira precisa. Quando ela começa a acontecer, ela se encaixa em tudo que o profeta falou, como foi a Babilônia. Então a Babilônia ela surge ali com Nabucodonosor, né, para nós, como a cabeça de ouro que é visto na estátua por Daniel. Daniel vai reconhecer, ele vai decifrar o sonho de Nabucodonosor e diz: essa estátua aí inteira, a cabeça de ouro é Babilônia. E aí a gente vai ver que a Babilônia vai surgir e muitas pessoas falam: mas aí a Babilônia cai. A Babilônia ela vai cair. A Babilônia ela vai cair porque os medos persas eles vão fazer com que a Babilônia caia. Aí, queridos irmãos, acompanhem o meu raciocínio. A Babilônia caiu realmente? Foi tudo destruído ali na Babilônia?
Porque Isaías, ele vai entregar uma profecia. Então, tudo fica aqui de acordo com a profecia de Isaías 13, a partir do 18. Seus arcos também irão despedaçar os jovens, e eles não terão piedade do fruto do útero, e os seus olhos não pouparão as crianças. E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, será como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ela nunca será habitada, nem fará morada nela, de geração em geração. Nem o árabe armará sua tenda lá, nem os pastores farão o seu aprisco lá. Então Deus ele entrega uma profecia através de Isaías, que ali na Babilônia não teria tenda, não teria casa, não teria mais nada. Ali na Babilônia, tudo seria destruído. Porém, os animais selvagens ao deserto repousarão lá, e as suas casas estarão cheias de criaturas pesarosas, e corujas habitarão lá, e sátiros lá dançarão. E os animais selvagens das ilhas uivarão e suas casas desoladas, e chacais em seus agradáveis palácios. A sua hora está próxima, e os seus dias não serão prolongados. Então eu continuei um pouco a profecia para a gente entender. Então há uma profecia que Babilônia será destruída totalmente. E quando os persas invadem a Babilônia, eles destroem tudo, queridos irmãos. Vamos acompanhar a profecia de verdade, como que ela é, como está sendo dita. As pessoas dizem que Babilônia foi totalmente destruída quando o reino da Pérsia, os medo-persas, eles invadiram a Babilônia, acabou com tudo. É isso que se anexa a essa profecia de Isaías. Porém, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai tendo assim um tino diferente do que está acontecendo. Por quê? Porque quando a Babilônia leva os judeus para lá, nós vamos ver que ali vai estar um profeta. Seu nome é Daniel. E Daniel, justamente, ele vai estar no final do reino babilônico, quando ele vai revelar uma profecia. Vamos ler para a gente poder entender. Olha só, Daniel, ele já está ali no reino babilônico. Deus continua falando, é isso que eu digo. O Senhor continua falando com o seu povo. Babilônia já levou o povo está ali na Babilônia. E de repente vai acontecer algo. Daniel vai ser mais uma vez usado por Deus, vai profetizar. E a profecia é imediata. Daniel 5. Eu vou ler com vocês, irmãos. Essa aqui eu vou ter que ler. Ó. O rei Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores e bebeu vinho perante os 1000. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, havia retirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e seus príncipes e suas esposas e concubina pudessem beber nelas. Foi o pior erro que Belsazar fez. O filho de Nabucodonosor foi lá nos guardados, nos escondidos. Nem o pai fez isso. Pegou todos os utensílios do Senhor e começou a servir bebidas nos utensílios sagrados. Naquele mesmo momento, algo vai acontecer de extraordinário, de milagroso. O quadro diz assim: e bebendo vinho e louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Irmãos, não se brinca com Deus, porque quem brinca vai ter uma consequência grande, porque Deus não se deixa zombar. Na mesma hora, surgiram um dedo de uma mão de um homem. Escreveram defronte do castiçal sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Ele tem uma visão. Então mudou-se o semblante do rei. É muito medo, é claro. E os pensamentos os atribularam tanto que as juntas dos seus lombos se afrouxaram.
e os seus joelhos batiam um contra o outro. O poderoso rei estremeceu quando ele viu aquilo. O que Deus mostrou para ele foi direto no seu coração, uma friagem, um medo terrível. E pelo menos teve medo. E o rei bateu ordenando que trouxesse astrólogos, caldeus e adivinhos. E o rei falou e disse aos homens sábios da Babilônia: aquele que lê este escrito e mostrar-me a sua interpretação será vestido com escarlate. Terá uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e será o terceiro governante do reino. Claro que seria isso para Daniel, se possível fosse. Então, nessa hora, ninguém vai conseguir descobrir e a rainha vai lembrar de Daniel. Sempre assim, na hora do aperto, os verdadeiros surgem, os verdadeiros aparecem. Não tema, irmãos. Você pode ser jogado de lado, menosprezado, mas na hora que precisarem dos verdadeiros, eles vão saber aonde encontrar. Há um homem em teu reino que habita o espírito dos santos deuses, e nos dias do teu pai, luz e entendimento, sabedoria, como sabedoria dos deuses, havia nele, a quem o rei Nabucodonosor, o teu pai, o rei, eu o diga, teu pai, fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Só os verdadeiros irão para os lugares certos, irmãos. Porquanto o espírito de excelência, conhecimento, entendimento, intérprete de sonho, entrega de duras sentenças e soluções de dúvidas, encontraram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou de Beltesazar. Agora chama Daniel e ele mostrará a interpretação. Nem falsos profetas, nem adivinhadores. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é lembrado para os momentos certos. Porque só ele pode trazer a interpretação e a palavra verdadeira. Então, unja os seus lábios e se preparem para serem usados, porque Deus quer usar verdadeiros adoradores. Então, Daniel responde e diz perante o rei: fique para ti os teus presentes, e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei e lhe farei conhecida a interpretação. Um verdadeiro homem de Deus não precisa de oportunidade para se mostrar nem para ganhar, mas o que de graça ele recebe, de graça ele está dando. Ó rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor um reino, e majestade, e glória e honra. E por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria mantinha vivo, e a quem queria erguia, e a quem queria derrubava. 23 para adiantar. Porém, te levantaste contra o Senhor, e trouxerem os vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinho, e tu e teus senhores, tuas esposas, tuas concubinas, e tu tens louvado a Deus de prata e de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem. E o Deus cuja mão está o teu fôlego, de quem são todos os teus caminhos, tu não glorificado. Você não glorificou, rei. Então ele vai ler o que está escrito. Este foi escrito que estava Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta é a interpretação. Deus contou o teu reino e o finalizou. Tu foste pesado nas balanças, encontrado em falta. Teu reino foi dividido e dado aos Medo-Persas. Então, irmãos, você está vendo que Daniel ele vai entregar essa profecia para Beltesazar, que ele foi pesado e encontrou em dívida. Daniel entrega essa profecia, é o dia em que o reino da Pérsia, dos Medo-Persas, vão justamente invadir a Babilônia.
Enquanto está tendo essa festa religiosa, o Belsazar lá bebendo, os medo-persas, eles vão ter uma estratégia para derrubar esse reino. Eles vão desviar todo o curso do rio Eufrates e a água vai parar de correr. Quando isso acontece, eles vão atravessar, eles vão conseguir entrar por ali a Babilônia. E ninguém vai perceber. E como é dia de festa, justamente esse portão vai estar aberto. Então, enquanto eles estão numa festa religiosa, servindo a seus deuses, porque ali eles estão servindo a seus deuses, como falou Daniel. Então, quando eles estão ali servindo, bebendo e usando os copos do Deus Todo-Poderoso, os utensílios, vem esse mal sobre ele e ele ia perecer naquele dia. Então, o exército medo-persa, eles vão entrar sem resistência na Babilônia e vão dominar. E Belsazar, ali, ele perde a vida e perde o seu reino. E Daniel, ele contempla mais uma vez isso na Babilônia. Então, meus irmãos, a Babilônia, ela não cai. Ela está totalmente destruída, como está profetizado por Isaías. Teve súditos que só descobriram dias depois que o rei havia sido deposto ou sido morto. Já havia outro rei, outro império estava sobre Babilônia. Isso foi tranquilamente, porque Deus entregou a Babilônia na mão dos medo-persas, como havia falado já lá atrás, através da visão que Daniel interpretou. Então, o reino da Babilônia, ele passa calmamente e sobe agora os medo-persas. E nada acontece, irmãos, com os judeus que estão ali. Eles continuam ali, como o Senhor falou, vai para lá e fica lá porque eu vou trabalhar em tudo. Então, até nisso o Senhor trabalhou. Fez com que pacificamente, mansamente, vamos dizer assim, o príncipe da Pérsia entrasse na Babilônia e começasse a governar sobre ela. E não houve destruição. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos a mão de Deus agindo como ele prometeu. Depois, irmão, nós temos mais um império que vai se levantar. Aonde o próximo império se levanta? No mesmo local que está a Babilônia. Tudo fica ali na Babilônia. E quem se levanta? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele é um estrategista. Ele também consegue adentrar e comandar agora os medo-persas com calmaria. Ele começa a reinar ali e tudo, o povo continua debaixo daquele governo que surge, que é o governo grego. Então, continua a Babilônia no mesmo lugar. Muda-se os impérios, muda-se os governos, mas a Babilônia permanece. Mas a Babilônia permanece na mesma geografia. É isso que eu estou querendo que você entenda, que a Babilônia, queridos irmãos, ela vai se mantendo no mesmo lugar. Depois nós vamos ver que Alexandre o Grande, ele vai perecer, ele vai morrer, e os seus 4 generais vão se dividir e vão continuar comandando aquela região que ele vai alcançar, que vai até a Índia, né? E a parte ali, aonde é a Babilônia, e nós teremos ali os Seleucidas, que descendem de um general de Alexandre o Grande. E aonde que vão governar? No mesmo lugar chamado Babilônia. Então, queridos irmãos, essa Babilônia, ela está na história até o fim. Ela não foi destruída, como está escrito em Isaías, onde nada ficou, nada tinha, como Isaías diz assim, ó, que não sobrará nada. Não, ela continua. Aonde está a Babilônia hoje, queridos irmãos? Eu quero ler para vocês. A Babilônia ficava na região da Mesopotâmia, onde hoje está o Iraque, nas margens do rio Eufrates. As ruínas da antiga cidade estão localizadas a cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá, capital do Iraque. Capital do Iraque. Então você vê
que a Babilônia hoje, ali nós temos restos, nós temos ruínas que as pessoas vão lá tirar foto. Essas ruínas estão sendo preservadas pela Unesco. Então a Babilônia, ela continua ali. Porém, a palavra diz que ela vai cair. Mas quando ela cai? Ela cai quando Apocalipse diz: caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia, ela é a última cidade a cair. Então, muitos dizem, a Babilônia é Israel, a Babilônia é Roma. Queridos irmãos, quando Deus, com todo carinho, nos alfabetiza, ele diz, aí vamos dizer, ele diz, A é de abelhinha, é de escovinha. Então, no meio do caminho, ele não pode falar assim, essa letra é A de apto. Aí a gente vai entrar em confusão. Então ele tem que falar mais ou menos de forma que a gente entenda, que a gente compreenda. Então a fala de Deus, eu conheço um irmão que ele fala, Deus fala conosco de forma que uma criança de 5 anos entenda. Então Deus fala de forma que a gente entenda, ele não pode mudar o tom, porque senão vai trazer confusão. Se lá no início ele diz que Babilônia, ela representa rebelde, ela representa a confusão, a palavra Babilônia, ela representa entrada, caminho dos deuses, alguma coisa parecida. A Babilônia é onde há uma rebelião contra o Todo-Poderoso. Então, Babilônia é símbolo de rebeldia. Quando Deus pega Israel, Israel é símbolo daquela nação escolhida por Deus. Cláudia, eles não andam de acordo com o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Não importa. Porque o Senhor fez uma promessa a Davi. E ele vai velar. Então, aquela cidade, Israel, que é a cidade onde Deus chama para botar o seu nome, jamais Israel poderá ser confundida com a rebelde, porque na nossa mente ia dar um nó e a gente ia se perder na história. Então, queridos irmãos, Babilônia, ela vai ser a última cidade a cair. Porque Babilônia, quem vai entrar em Babilônia para destruir a Babilônia é o Messias, Ben David. É o Messias que vem em nome do Senhor, é o Messias que vem no dia da ira, é o Messias que vem da tribo de Judá para confirmar as profecias dos profetas que foram deixando pelas Escrituras o final do tempo. Então a última cidade que cai é a Babilônia, porque quando a Babilônia ela cai é porque o último império ele é jogado no chão. E aí é aquele império que é mostrado a Daniel, quando o pé da estátua misturado com ferro, quando o pé da estátua, barro misturado com ferro, sofrer a ação da pedra cortada sem mão, todo o império cairá. E a cabeça desse império é a Babilônia. É ela que dá início a todo esse império de acordo com a visão de Daniel. E ela vai cair nos últimos dias. Então, Babilônia, ela está preservada. Babilônia é lá o Iraque. Nós já falamos que ali tem um segredinho muito especial. Iraque tem uma cidade chamada Mossul. E dessa cidade chamada Mossul nascerá o anti-Messias. É ali que ele nasce de acordo com as Escrituras. Quem não entendeu, volte aí, porque temos vídeos falando sobre isso, tá, irmãos? Irmãos, volte e procure vídeos, porque eu já falei do assunto. Então, vocês voltem para poder acompanhar, porque eu já falei do assunto. E agora, quem já está acompanhando já entende melhor. Olha, queridos irmãos, eu quero agradecer por você estar aqui comigo até esse momento. Dê o seu like, compartilhe, não esqueça de deixar o seu comentário. Se tiver hype, deixe o hype, porque você está me ajudando muito aí no canal, fazendo essa parte aí sua. E fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.